Boa noite a todas e todos. Sejam todas e todos bem-vindas e bem-vindos. É um prazer enorme estar aqui, né, com todas e todos vocês. Boa noite, boa tarde, bom dia, boa madrugada, já que depois fica disponibilizado aí no YouTube do Ágora, né, o nosso bate-papo de hoje. Hoje, debutando aqui, né, nós tivemos o prazer de participar lá no SCK, no Espiritismo com Kardec, e hoje é a vez dele retribuir essa visita em forma de bate-papo. Então, antes de tudo, eu queria agradecer ao nosso querido amigo Marcelo Henrique, que faz parte do SCK, o Espiritismo com Kardec, por estar conosco neste dia 6 de fevereiro de 2023, para tratarmos de um tema que, para mim, é bem importante, que é o espiritismo, racionalidade e dogmatismo. Então, Marcelo, é um prazer te receber aqui, seja bem-vindo, esse espaço é teu também. A gente está sempre trocando figurinha, né? Com as coisas do SCK e as coisas do agro, as coisas que você produz, as coisas que eu também produzo. Esse intercâmbio, para mim, ele é muito importante, né? Porque nos tira do isolamento, nos aproxima. Eu acho que as redes sociais ela tem esse poder de diminuir distâncias, encurtar as distâncias, faz com que você esteja hoje em Santa Catarina, né? Onde hoje a Ana Cláudia Lavina está radicada, e eu aqui em Recife, Pernambuco, a gente possa produzir esse diálogo. Seja bem-vindo, meu querido amigo, é um prazer receber você aqui. Obrigado, Alexandre. Estamos muito felizes com esse intercâmbio que começou há algum tempo e que vem se consolidando a partir da nossa iniciativa recíproca de nos permitirmos sonhar coletivamente. Porque eu sempre digo que, parafraseando Raul Seixas, os nossos sonhos costumam ser sonhos solitários. E quando eles se tornam sonhos coletivos, eles partem para a dinamização dessas ideias e do alcance da realidade, ou das realidades onde nós estamos, cada qual, inserido. Também, parafraseando o anedotário popular, em que se diz: há males que vêm para bem, a pandemia foi um mal, ainda é um mal, porque nós não estamos dela ainda livres, ainda muitas pessoas falecem por complicações decorrentes da pandemia de Covid-19 no Brasil e no mundo, mas naquele momento em que ela se tornou num nível agudo em nosso país, todos nós tivemos que prudentemente ficar em casa. E ao ficarmos em casa, nos distanciamos da convivência mais próxima, da convivência real. E passamos a habitar esse mundo que antes para nós parecia ser imaginário e se converteu num mundo tão real quanto o mundo das nossas proximidades físicas. E aí, nessa contextura, nós conhecemos tanta gente boa, tanta gente que produz afirmativa e positivamente para o Espiritismo e para o mundo. Porque o Espiritismo é uma proposta clara para o mundo e não apenas para as ambiências espíritas. Frise-se bem. Então, a partir da pandemia, a partir da produção em meio virtual, as lives, os eventos, as atividades transmitidas ao vivo e depois reproduzidas nas gravações, nós conhecemos uma quantidade bastante considerável de espíritas que fazem trabalhos memoráveis e que até então, por estarem fora do mainstream espírita, não tinham ressonância, não tinham divulgação, não tinham publicidade, a não ser naquilo que nós costumamos chamar poeticamente os nossos quintais. Enfim, agradecemos ao Criador essa oportunidade que a pandemia nos deu,
Agradecemos ao Ágora Espírita por esse carinhoso convite de estarmos aqui para debater a importância dessa temática que é o espiritismo, a racionalidade e o dogmatismo. E esperamos, com a participação do público já cativo do Ágora e também daquele público que hoje é um público estrangeiro, importado, porque nós fizemos muita divulgação dessa live, desse trabalho, inclusive para o nosso querido Fronteiras do Pensamento Espírita, o Elias Moraes, e eles estão aqui para nos ajudar a construir esse pensamento coletivo e proativo dessa live de hoje. Marcelo, em poucos minutos, te apresenta para a gente aí, para o nosso público, quem é Marcelo Henrique, de onde ele fala. Marcelo Henrique é um livre pensador. Sabe que quando eu falo de mim na terceira pessoa, eu me lembro do saudoso Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, que nas entrevistas dizia o Edson, o Pelé, né? Então, falar em terceira pessoa me remete a esse personagem importante da nossa história, do esporte, da nossa sociedade brasileira e, por que não dizer, do próprio planeta. Mas eu sou espírita desde 1981, a minha formação foi na Igreja Católica, da qual eu tenho uma saudosa lembrança e um carinho incomensurável pelos momentos que lá participei daquela minha formação nessa encarnação, o que não quer dizer que na encarnação anterior ou outras eu também não transitei, não levitei por esse ambiente clerical, acredito que sim, pelas revelações mediúnicas e de percepção extrasensorial que eu já tive nesse momento aí de desabrochar da minha mediunidade. Comecei com a minha mediunidade muito cedo, aos 14 anos já estava em mesa mediúnica, participei de toda a movimentação jovem aqui no estado de Santa Catarina. Eu sou natural do Rio de Janeiro, mas desde cedo, desde tenra idade, radicado aqui em Santa Catarina, na região da Grande Florianópolis, onde estou até hoje. Desenvolvemos um trabalho, então, com juventudes, mocidades, durante mais de 20 anos. Atuei e ainda atuo na comunicação social, na imprensa espírita. E, de 2017 para cá, nós, atendendo a alguns reclamos de companheiros nossos, atendendo a intuições mediúnicas, sobretudo em conversações muito agradáveis com o saudoso professor Herculano Pires, resolvemos criar uma ambiência, a princípio no Facebook, chamado Espiritismo com Kardec, o ECK, e aí, a partir do grupo no Facebook, nós desenvolvemos um projeto chamado Projeto com Kardec, que está em praticamente todas as redes sociais, todas as mídias, tem um portal na internet, que é o comkardec.net.br, um canal no YouTube, uma conta no Instagram, um perfil em outras plataformas sociais, e agora, recentemente, nesse mês de janeiro, criamos a nossa editora, a EDCK, a editora do ECK, justamente para dar oportunidade aos novos e aos já andantes escritores espíritas que possam utilizar esse meio para lançar as suas ideias, as suas obras, visto que no mercado editorial espírita é muito difícil publicar, é muito difícil redistribuir os livros e é muito difícil alcançar aquele segmento que não é o segmento que nós estamos inseridos hoje, que é o movimento progressista, diria até que é um movimento conservador espírita, e no nosso debate de hoje a gente vai trabalhar com essa dicotomia. Então, em resumo, é isso, Alexandre. Sou um livre pensador, sou um artista espírita, um músico espírita, sou um jornalista espírita, sou um advogado espírita, sou um administrador, um auditor espírita, sou um professor universitário espírita, mas, acima de tudo e humildemente, sou um aprendiz. Sou alguém que constrói todos os dias o livre pensar espírita individual e coletivo a partir dos nossos grupos de atuação.
Ok, eu vou aqui colocar a nossa primeira. Deixa eu dar uma boa noite aqui ao pessoal, que eu não dei ainda. Boa noite para Edna Xavier, minha querida amiga lá de São Paulo, Poliana, que fala lá de Salvador, Bahia, né, do Maria Filipa. Meu amigo Alexandre Soares, lá do Rio de Janeiro, seja bem-vindo. Gilmar, aqui de Pernambuco. Rosária Ralvas, Rosângela Paula, aqui de Pernambuco. Vicente, aqui de João Pessoa, Paraíba, André, do Rio de Janeiro. Meu querido amigo é, Elias Moraes, que fala lá de Goiás. Então, nossa primeira pergunta é bem fácil de ser respondida. O Espiritismo preza pelo senso crítico e a racionalidade. Quanto o dogmatismo desvirtua a produção dessa perspectiva? O que é que você acha, meu amigo? Bom, antes de responder essa questão e contar com a participação dos nossos internautas que estão ao vivo conosco, a quem saudamos cada um deles, e também estendemos essa saudação à minha querida Recife, à minha querida Pernambuco, de tantas andanças espíritas e profissionais nesses meus 40 anos aí de atuação no espiritismo e também na administração pública brasileira. É preciso contextualizar um pouquinho a questão do dogma e da dogmática, Alexandre, porque creio que a grande maioria de nós foi apresentado ao Espiritismo como uma proposta antagônica ao dogmatismo. Apresentaram para nós o Espiritismo como sendo uma filosofia espiritualista de bases científicas e de consequências morais. Esse é o conceito fundamental do espiritismo, da filosofia espírita ou da doutrina dos espíritos, como quisermos chamar. E aí, nós nos esquecemos de que, mesmo sendo uma proposta lógico-racional, mesmo sendo uma proposta alicerçada na ciência ou no estudo da ciência, na descoberta das causas e consequências dos fenômenos, dos fatos, das ocorrências da vida humano-espiritual, o Espiritismo também possui dogmas. Opa, o que é isso? Mas me disseram que não. Me disseram que o Espiritismo, comparado, por exemplo, com o hinduísmo, com o budismo, com o cristianismo, que são vertentes importantes da construção da espiritualidade no planeta Terra, não possuiria dogmas, enquanto que aqueles outros a que mencionei e outras formatações da religiosidade humana teriam os dogmas. Mas o Espiritismo também os possui. Tanto é que, logo no início do Livro dos Espíritos, na questão 171, Allan Kardec pergunta às inteligências invisíveis: em que se funda o dogma da reencarnação? Veja, então, que Kardec admite que um dos princípios espíritas, que é o princípio da pluralidade das existências, um conceito essencial para a filosofia espírita, para a proposta espírita de assimilação e de compreensão do todo e da parte, de cada uma das partes que formam o todo, seria um dogma. Além disso, Alexandre e queridos amigos, na introdução do livrinho, do livreto, Instruções Práticas sobre as Manifestações Espíritas, que serviu de base depois para Kardec constituir o seu Guia dos Médiuns e Evocadores, o seu Manual da Mediunidade, o seu O Livro dos Médiuns, Kardec também diz que, para a compreensão exata do Espiritismo, para discutir os conhecimentos humanos e espirituais, será necessário a qualquer leitor ou estudioso do Espiritismo conhecer o Livro dos Espíritos e a coleção completa de 12 volumes da Revista Espírita. Até aí, nenhuma novidade.
numa outra dissertação contida na própria Revista Espírita, ele estabelece uma sequência lógica para o ensino e o entendimento do Espiritismo, que é ler o que é o Espiritismo, o Livro dos Espíritos e a coleção completa da Revista Espírita. Mas nessa introdução do Instruções Práticas sobre as Manifestações Espíritas, Alexandre, Kardec assim se refere à própria coleção dos 12 volumes da revista. A coleção dessa revista formará um repertório completíssimo sobre a matéria. Qual é a matéria? O Espiritismo. Qual é a matéria? O objeto do Espiritismo, que é o espírito, o estudo do espírito, do ser imortal, do ser inteligente da criação. E aí ele diz, para corroborar essa nossa ideia de que também o Espiritismo é dogmático, também o Espiritismo se assenta em dogmas, que esse estudo deva ter um tríplice viés. Ele deve ser histórico, deve ser dogmático e deve ser crítico. E aí, fazendo um paralelo entre o Espiritismo e as outras concepções de espiritualidade, podemos chamá-las de religiões, ou filosofias religiosas, ou seitas, ou igrejas, como quiserem. Como estabelecer um estudo que, ao mesmo tempo, será dogmático e crítico, se a igreja ou as igrejas não permitem que se exercite a crítica sobre o dogma, porque ele é, conceitualmente, uma verdade imutável, uma verdade perfeita, uma verdade completa. Ainda assim, Alexandre, no Evangelho segundo o Espiritismo, nos itens 3 e 4 do capítulo 20, você que está aí nos acompanhando pode conferir depois. Evangelho, capítulo 20, que é os trabalhadores da última hora, itens 3 e 4. Kardec se refere 2 vezes à palavra dogma. A primeira, exatamente no mesmo sentido da pergunta 171 do Livro dos Espíritos. O belo dogma da reencarnação eterniza e precisa a filiação espiritual. Qual é a filiação espiritual? A nossa relação com o universo, que nós podemos chamar de Deus, que Kardec chamou de Deus na primeira parte do Livro dos Espíritos. E depois, no item 4, ele volta a repetir, como um conselho de Erasto, que foi um dos espíritos mais importantes na chamada codificação espírita. Erasto, discípulo de Paulo, e Erasto era muito melhor do que Paulo, assim como Platão era muito melhor do que Sócrates. Nessa configuração comparativa, porque coube a Erasto e coube a Platão ressignificar as teorias de Sócrates e de Jesus. E Erasto, então, diz como uma recomendação aos espíritas e aos homens de bom senso, aos homens de bem, e de pregar o novo dogma da reencarnação e da elevação dos espíritos, conforme tenham cumprido os homens, bem ou mal, suas missões e suportado as provas terrestres. Mas até agora eu já fugi da tua pergunta, né, Alexandre? Só fiz um introito para dizer que o Espiritismo é dogmático e que nós precisamos ter ciência e certeza disso. Porque qual é o conceito filosófico, histórico, qual é o conceito fundamental de dogma? Dogma vem do grego dokein, que significa opinião certa, decreto ou axioma. E veja que essa palavrinha, não muito conhecida e reproduzida pelos espíritas, ou reproduzida pelos estudiosos do espiritismo, ela se repete pelas 32 obras de Allan Kardec em muitos momentos e contextos. Axioma, que é uma verdade não absoluta, mas relativa, que é um decreto, ou seja, alguém concebeu aquela informação como relevante. É uma opinião certa, ainda que a certeza seja uma busca, ainda que a certeza seja mutável e relativa,
porque a certeza absoluta, dizem os Espíritos, no início do Livro dos Espíritos, só a Deus, ao Criador, ao universo, à essência, à origem, pertence. Agora, é preciso, nessa primeira questão, para entender enquanto o dogmatismo desvirtua a perspectiva do Espiritismo, entender o conceito deturpado de dogma e do próprio dogmatismo por parte das concepções religiosas espiritualistas. Dogmatismo é aquela atitude de se pensar e de se expressar baseado apenas nas verdades consideradas definitivas, imutáveis e jamais sujeitas à discussão. Sabe, Alexandre, que entre os gregos, e aí nós vamos ter que beber do conhecimento grego para entender o que é que Kardec estava querendo dizer com o dogma da reencarnação na codificação espírita, é que, para eles, os gregos, o dogmatismo era o oposto do ceticismo. O dogmático era o oposto do cético. Ou seja, Kardec ressignifica o conceito de dogma, ainda que não apresente na codificação uma explicação teórica por escrito do que quer dizer o dogma perante o Espiritismo. Então, para finalizar essa primeira questão, eu faria a seguinte provocação. E o Elias ele tem a premonição, né? A presciência. Ele já colocou aí uma questão que nós preparamos para daqui a pouco, né, Alexandre? A relação entre o livre pensar e o dogmatismo. Calma aí, Elias. Sossega, Leão, que nós já vamos entrar nessa aí também. Mas, para finalizar e colocar uma pulga enorme atrás da orelha de cada um, eu convido-os a pensar espiriticamente, ou seja, sob o viés do espiritismo, se você, espírita, que está me ouvindo, me assistindo agora ou vai assistir depois, está disposto a discutir a reencarnação enquanto princípio fundamental da doutrina dos espíritos. Você está disposto? Ou você apenas aceita o que disseram os espíritos, ditos superiores, Allan Kardec como organizador, o pai do espiritismo, o criador do espiritismo, o responsável para a estruturação metodológica e filosófica da doutrina dos espíritos, como sendo reencarnação. O conceito de reencarnação, muito embora seja nos apresentado como dogma pelo próprio Kardec, não pode ser um conceito imutável e absoluto pelo simples fato de que nós, espíritos de terceiro milênio, espíritos de terceira ordem, reencarnados no planeta Terra, e os espíritos de terceira e de segunda ordem que estiveram juntos de Kardec para estabelecer algumas informações acerca da própria reencarnação, das leis espirituais e dos demais princípios espíritas, não tinham a presciência, a onisciência e a completude de entendimento nem sobre a reencarnação, nem sobre qualquer outro conceito espiritual espírita. Todos os conceitos espíritas estão, então, Alexandre, para encerrar essa primeira questão, em construção. Construção progressiva, progressista e constante. E quem achar que já sabe o que é reencarnação e que reencarnação é um conceito que está lá na codificação espírita, escrita há 160 anos, e não há mais nada para saber sobre reencarnação, meu amigo, pegue a sua viola e vá tocar noutra freguesia, porque isso não é espiritismo, isso é dogmatismo espírita. Eu estou aqui no lugar do advogado do diabo, né? Tu sabe que nosso objetivo é esse. Aí eu anotei algumas coisas aqui, eu costumo dizer que quando a gente entende dogmatismo como algo que não muda, sabe, algo fixo,
É um conceito que dá base, e esse conceito é inalienável, como muitas vezes dizem. Mas ele é inalienável a partir de que compreensão? Porque, veja só, Kardec tem uma frase que o palestrante espírita persegue, que é a seguinte frase: se a ciência, em algum ponto, desmentir o espiritismo, naquele ponto específico, deixa o espiritismo e siga a ciência. Pegando uma carona nessa pergunta do nosso querido Elias, ora, se o espiritismo fosse em si uma ciência dogmática, não é? Como muda? Porque dogma não muda. Quando a gente fala de dogma, o dogma é uma coisa que não muda. Passa-se o tempo e os dogmas continuam sendo os dogmas. E aí, como é que a gente vai entender essa frase de Kardec se a gente acreditar no dogma a partir de uma perspectiva religiosa? A partir, sabe, de uma perspectiva engessada, a partir de uma perspectiva inflexível, a partir de uma verdade em contexto. Porque quando eu, pelo menos, Alexandre Júnior, quando eu vejo falar em terceira revelação, eu penso nisso do ponto de vista filosófico e não do ponto de vista religioso dogmático. Porque, do ponto de vista filosófico, revelar é apresentar uma verdade. Então, o Espiritismo, no universo das filosofias, é uma verdade apresentada, mas ela é uma verdade para mim. Por isso que para mim não é um dogma, porque se fosse um dogma, era uma verdade em contexto. Como é que fica tudo isso diante dessa pergunta de Elias? Aí, né, como combinar dogma? Depois a gente fala dela lá na frente, de uma outra perspectiva, mas se você também quiser falar apenas em cima do que eu falei, a gente também pode deixar aquela pergunta de Elias para quando for na nossa pergunta, onde vai tocar nesse assunto. Eu penso, Alexandre, Elias e demais amigos, que nós estamos num momento importante que eu classifico como o momento de libertação dos espíritas. Mas libertação do quê? Nós estamos presos? Nós estamos condenados? Nós estamos aprisionados? Sim, nós espíritas estamos aprisionados no mito da caverna de Platão. Vamos lembrar que, na teoria platônica, o mito da caverna era aquele ambiente onde a humanidade se encontrava dentro de uma caverna, todo mundo sabe o que é uma caverna, com a sua face, com seus rostos voltados para o fundo da caverna. E o que se enxerga nessa circunstância? A projeção das nossas próprias sombras na parede da caverna. Então, era só isso que se enxergava. E aí isso tem tudo a ver com a conceituação do dogma que você acabou de apresentar, Alexandre. Porque o dogma não permite oxigenação. O dogma é aquela verdade já concebida, já discutida em algum momento, já referenciada. É como cada um de nós que está envolvido na sua área de especialidade, né? A minha é jurídica, é administrativa, é da comunicação social, e nós temos algumas coisas que já foram pensadas. No âmbito do direito, por exemplo, se diz que a base fundamental é a norma, a lei. E alguém pensou a lei, alguém concebeu a lei, e não se pode agir contra a lei. Ou para agir contra a lei tem que se construir um novo costume, uma alteração da norma, e até mesmo caminhar naquele sentido de que o costume das pessoas vai alterando a interpretação da norma até tornar a norma obsoleta. Então, o mito da caverna de Platão, ou o dogmatismo espírita, é aquela zona de conforto do comportamento seguro, em que nada perturba o seu pensamento humano e espiritual. E as pessoas acham que estão pensando, acham que estão exercendo a lógica racional, o livre pensamento, mas não estão. Estão apenas reproduzindo o que já foi pensado, o que já foi estabelecido, o que já foi convencionado, o que já foi dito para elas que era a expressão da realidade dos fatos. Agora, quando o Alexandre, o Elias, o Marcelo Henrique resolvem sair da caverna e percebem que fora da caverna existe uma luz, um conhecimento diferente
daquele que nos foi passado desde o momento em que nos tornamos espíritas, no meu caso, há 41 anos atrás, quase 42, e vamos lembrar aqui, para contextualizar, que eu fui um espírita religioso cristão febeano de 7 costados. Eu acreditava piamente em tudo que era me dito dentro da estrutura da instituição espírita, da união regional, da federação, do conjunto de pensadores, dos grandes expositores, dos grandes escritores, dos grandes médiuns, dos espíritos de escola e blá, 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 assim, ad seculum secularum, por todos os séculos da humanidade. Eu acreditava nisso. Eu acreditava que o espiritismo tinha todas as respostas para todas as dúvidas ou questões da humanidade, e isso é o quê? Se não dogmatizar o conhecimento espírita. Se eu imagino que uma filosofia concebida há 160 anos atrás tem a resposta para todas as questões que inquietam a humanidade, eu estou sendo, primeiro, presunçoso, segundo, vaidoso, terceiro, arrogante e quarto, o mais importante de todos eles, dogmático. E aí, Alexandre, esse mito da caverna de Platão, em que nós temos a conveniência, a segurança, o conforto, as verdades pré-estabelecidas, o já pensado, o modo de alcançar a colônia espiritual quando desencarnarmos, a nossa trajetória de homem de verdadeiro espírita e todos os adjetivos e condicionantes deles decorrentes, nós não abrimos espaço para arriscar, para ter o duvidoso, para sermos alcançados pelo benefício da dúvida, para trocarmos aquela certeza falsa, que é uma pseudo-certeza, porque ela não alimenta todas as nossas pretensões, e aí nós deixamos escondido em algum escaninho do nosso cérebro aquelas questões do imponderável que não estão nas obras de Kardec, que não estão em nenhuma obra mediúnica e que você não consegue encontrar respostas nem dentro nem fora de si. Porque nós amamos a dúvida. Nós devemos transformar a ambiência espírita naquele ambiente de parto que existia entre os seguidores, entre os discípulos, entre os alunos de Sócrates. A maiêutica é o parto das ideias. Então eu pergunto para o Alexandre, o que é dogma? Ele vai me dar uma resposta, mas eu não vou ficar centrado, nem vou achar que aquela resposta é definitiva, é exaustiva, é conclusiva. Não. Aquela resposta que ele me deu vai me fazer a perguntar novamente. E ele vai me responder. E da resposta dele eu vou construir uma nova pergunta. Mas eu não preciso fazer a pergunta para o Alexandre, eu posso fazer a pergunta para mim mesmo. E aí, meus amigos, vejamos o que é que nós fizemos da proposta do Espiritismo. Nós recebemos do trabalho de Kardec a sua penúltima obra, que foi o livro O Céu e o Inferno, como a expressão da justiça divina, segundo o Espiritismo. E este livro nos apresenta, ao contrário da dogmática religiosa, uma noção diferenciada do que seja céu e inferno. Diferente, repito, das projeções religiosas que estabeleciam locais circunscritos no universo, onde haveria gozo, louvor, honra, alegria, felicidade perenes, ou o oposto disso, tristeza, pesar, sofrimento, maceração, maculação e todas as dificuldades inerentes de um ambiente de profunda negatividade. Céu e inferno, segundo a teologia, segundo a dogmática religiosa. E aí você pode dizer que é judaica, que é cristã,
que é católica, que é protestante, que é neopentecostal, não importa. Não importa o adjetivo que se dê, a noção sobre céu e inferno está presente no conjunto e no imaginário das religiões em geral, sobretudo as religiões ocidentais. Mas Kardec anula essa dogmática para apresentar-nos. E aí nós temos aquele balanço do Elias, né, entre o livre pensamento e a dogmática. O que Kardec faz? Espera um pouquinho. Não tem céu, não tem inferno enquanto locais geográficos, porque são estados de alma, são estados de consciência, são projeções do nosso próprio psiquismo. Da mesma forma como nós, nas 24 horas do dia, podemos alternar picos de felicidade, de alegria, de prazer, de êxtase e de depressão, de negatividade, de sofrimento, de dor. Esses picos são o céu e o inferno de todos os dias. São o céu e o inferno dos espíritos, estando eles encarnados ou desencarnados em qualquer um dos mundos habitados. O que é que fez o espiritismo brasileiro? O que é que fez o meio espírita há 120 anos? Concebeu uma nova interpretação para o céu e o inferno, dita como verdades oriundas de espíritos que estavam vendo essas realidades do outro lado da vida, excluindo, por exemplo, a segunda parte do céu e inferno, onde estão os relatos dos desencarnados a respeito das suas sensações, das suas experiências reais no pós-morte, em estados de alma, de prazer ou de dor, de alegria ou de tristeza, de ventura ou de arrependimento. Para conceber, e pior que isso, para uniformizar em termos de dogmática espírita a existência de lugares circunscritos e, pasmem, lugares onde os espíritos ficariam confinados, presos, sem poder sair de lá enquanto não cumprissem as suas penas. Os umbrais, os vales, Vale do Leproso, Vale do Suicida, Vale do LGBT, como eu ouço e vejo por aí aos borbotões. E as colônias onde nós vamos trabalhar, viver, nos alimentar, fazer sexo, conviver com as pessoas. Transmigrações do conceito de céu e inferno, segundo, não o espiritismo, segundo os espíritas tupiniquins. Dá para conciliar uma ideia e outra sem falar no dogmatismo? Porque aí o Marcelo Henrique e o Alexandre estão obsedados. É necessário orar por eles, porque eles estão contestando a mediunidade do grande, do inesquecível, do cândido Chico Xavier, que eu tive a felicidade de conhecer pessoalmente. Nós estamos contestando espíritos da estatura. Quem deu a estatura para esses espíritos? De Emmanuel, de André Luiz, de Bezerra de Menezes. Quem os colocou na posição, na estatura, no degrau, no altar de seres iluminados e espíritos superiores? Senão nós, os espíritos falíveis, imperfeitos, de terceira ordem. E aí parece, sabe o quê, Alexandre? Aquela criança de 3 anos que olha para um adulto, que é o seu professor, que é o seu pai, que é uma pessoa importante na sociedade, e transmuta a ele a ideia de sabedoria, de pureza, de elevação, de perfeição, de riqueza, ou de todos os outros atributos que ela, criança de 3 anos, não possui. Mesmo que seja um espírito imortal reencarnado, mesmo que seja um espírito muito mais idoso em termos de experiências do que aquela que ela está admirando naquele momento, naquele flagrante existencial. Meus amigos,
o progressismo espírita contesta o senhor André Luiz, o senhor Manuel da Nóbrega, o senhor Adolfo de Bezerra de Menezes Cavalcante, o senhor Chico Xavier, o senhor Valdo Vieira e qualquer outra pessoa que esteja vinculada à atmosfera da Terra. Vou entrar por um caminho para a gente para a segunda pergunta, porque quando fala em dogmatização, engessamento, inflexibilidade, eu estava aqui pensando, por exemplo, no pragmatismo que se criou no estudo da reencarnação, por exemplo, no movimento tradicional. Fulano matou Beltrano, aí vai morrer. Né? Eu vi de novo, essa semana, tem site sensacionalista, o espiritismo tradicional tem rede social sensacionalista. Né? Os caras aí que estão atrás de likes e tal, que eles só se preocupam em reproduzir essas coisas. Então, o cara estava falando lá que as pessoas da boate estão muito em voga, né? 10 anos da Boate Kiss, um monte de documentário. E aí ele estava falando que o que aconteceu na Boate Kiss, lá no Rio Grande do Sul, lá em Santa Maria, eram os espíritos dos nazistas que colocaram as pessoas, né, lá no período do Holocausto, que levaram as pessoas para os fornos lá do... E que essas pessoas que mataram outras asfixiadas estavam morrendo asfixiadas. Quer dizer, outra transmigração que a gente tem que ter cuidado, porque é a transmigração da reencarnação para a lei de Talião, né? Não deixa de ser uma coisa... Eu me preocupo com isso no sentido de fazer com que a reencarnação deixe de ser a pedra angular no processo de transformação e de produção de viabilidade para o progresso do espírito, para que ele se torne nada mais, nada menos do que uma ferramenta punitivista na mão de Deus. Então, a reencarnação deixa de ter uma proposta libertária, libertadora, educativa, e ela passa a ter a ação punitivista de Deus. Então, como a gente não pode dizer que Deus castiga, a gente diz que a reencarnação acaba castigando. Então, eu vejo que esses dogmas, eles engessam uma compreensão progressista do espiritismo. Talvez seja por isso que até que a gente tenha uma dificuldade muito grande de entender o espiritismo como progressista, algumas pessoas têm. Nesse sentido, quando a gente fala de reencarnação, existência de Deus, imortalidade da alma, comunicabilidade dos espíritos, que segundo essa compreensão de dogma, são os dogmas que sustentam o alicerce, vamos dizer assim, a base estrutural do espiritismo, eu prefiro usar o termo princípios, os princípios elementares do espiritismo, já que se faz tanta confusão com a terminologia dogma. Porque se mistura de um jeito e se valida aquilo de uma maneira muito representativa, no sentido de inflexibilizar o conceito. Então, aquilo que se dá a partir dos princípios básicos que formam o espiritismo não são engessados a ponto de não serem contestados. Né? São coisas que são contestadas. A sua atuação, por exemplo, às vezes a gente atua no meio espírita como se isso fosse uma propriedade do espiritismo, como se a reencarnação fosse uma propriedade nossa e nenhuma outra doutrina pudesse utilizar aquele conceito, né? Como se a mediunidade, ou seja, quando o espiritismo chega no Brasil, os pretos e os povos originários já trabalhavam com mediunidade aqui. Nós não somos, né, os precursores da utilização da mediunidade, né? E são coisas que são importantes. A partir desse diálogo, eu vou levar a gente para a segunda pergunta, que eu acho que mergulha um pouquinho no universo daquilo que Elias perguntou e que a gente pode aprofundar um pouco. Antes disso, eu vou dar boa noite aqui a algumas pessoas que eu não dei ainda. Entre elas estão César, já falei, Marta Saraiva, minha querida amiga, que foi quem fez a capa do meu livro, que eu tenho muita gratidão, né? Marta, que está aí, que é do lado de Fortaleza, que faz parte do Ágora com a gente. Meu querido irmão e amigo Luiz Gustavo, professor
né, filósofo, pensador, respeitadíssimo do espiritismo, que está lá em Brasília, né, DF. Naide eu já falei, tem mais alguém que eu não falei, Carla Guerra, querida amiga lá de Santo São Paulo, né, lá da CEPA Brasil, do Allan Kardec, do Centro Espírita, e eu acho que só, né, essas pessoas. Então, vamos passar aqui para a nossa segunda pergunta. Como você enxerga o dogmatismo no movimento espírita brasileiro, e aí eu me refiro ao religioso, e enquanto isto atrapalha a produção do espiritismo crítico e livre pensador? Não era mais ou menos isso, Elias, que você queria saber? Eu acho que está contemplado aí dentro da nossa discussão, né? Vamos lá, fica à vontade, Marcelo. O Elias é o seu Ptolomeu, sabe, Alexandre? Seu Ptolomeu da escolinha do professor Raimundo. Ele sabe muito, mas às vezes ele se mete a dar pitaco na resposta dos outros alunos, fazendo aí uma brincadeira jocosa com o meu querido Elias, que já antecipou essa discussão que viria com naturalidade. Mas eu quero fazer primeiro um parênteses. Essa historinha aí da Boate Kiss, ela não é nem inédita, Alexandre, não é nem inédita. Os espiritinhas, como eu costumo dizer lá no âmbito do ECK, porque tem os espíritas e os espiritinhas. Os espiritinhas são esses que inventam essas anedotas, inventam esses cenários, essas historinhas para boi dormir, e tensionam que essas historinhas virem verdade. Claro, de tanto você repetir uma mentira, ela vira uma verdade. Isso não sou eu que estou dizendo, isso é em qualquer segmento da história, né? Como professor de direito, eu costumo usar um exemplo pontual, que não é meu, foi dado por um velho professor de direito na segunda fase, em 1989, quando eu cursei direito na Universidade Federal de Santa Catarina. Ele dizia assim: o boato, o atentado contra a honra de alguém, os crimes de injúria, calúnia e difamação, quando praticados, eles se assemelham à seguinte figura: o indivíduo, no dia de maior ventania da cidade, aqui em Florianópolis, por exemplo, nós temos o vento sul, que é muito forte. Quando ele bate, ele estraga, né? Ele faz vários estragos. Então, num dia de vento sul, ou no dia onde o vento for mais forte na sua cidade, onde você vive, você vai no ponto mais alto da cidade. Pode ser o prédio mais alto, pode ser o morro, a montanha mais próxima do centro da cidade que tiver, que seja mais alto. Pega um travesseiro daquele da sua avó ou bisavó, um travesseiro de pena de ganso, que foi muito comum há 100 anos atrás, há 80 anos atrás, há 70, 60 anos atrás, muito procurado, e era um objeto disponível para a condição financeira da época. E abre esse travesseiro e sacode na direção do vento. Sacode. Todas as penas, derrama todas as penas. Depois você desce do monte, do morro, do prédio, e sai pela cidade para catar as penas, uma a uma. E aí eu lhe pergunto, você vai conseguir juntar todas as penas? Não. Tarefa inglória, tarefa impossível. Missão impossível, para lembrar um filme da nossa época, Alexandre. Não dá, meus amigos. E é isso que acontece com as pseudo-verdades espíritas. O médium fulano de tal falou, o espírito soprou, o dirigente asseverou, o palestrante referendou, pronto. Vira a verdade dogmática dentro do meio espírita. E aí, por que eu digo que não é novidade essa historinha aí do Holocausto em relação às vítimas da Boate Kiss, que completou 10 anos nesses dias, né?
Porque quando houve, em 1973 ou 74, se não me falha a memória, o incêndio de um dos maiores prédios da cidade de São Paulo, o edifício Joelma, os espíritas foram dizer que essas pessoas que morreram eram os que tinham ateado o fogo em Roma. Os oficiais do império, as lideranças, as pessoas que impediram os outros de se salvar e que, portanto, pela lei de causa e efeito, pela lei de resgate, pelas provas e expiações, pela reencarnação enquanto instrumento da justiça divina, essas pessoas que fizeram os outros morrerem no fogo iriam pagar com a própria vida no fogo. E aplausos! Isso é a justiça da reencarnação. Não! Não é, nem poderá ser jamais. O mal não se paga com o mal. Expiação não é isso. Mesmo que a expiação, que os espíritos disseram, em toda expiação tem uma prova embutida. A expiação pode trazer o sofrimento, a dor, a penúria, a dificuldade, a lágrima, mas não é pagar o mal, não. Sofrer o que fez o outro sofrer. Porque senão nós ficaríamos aqui numa partida de ping-pong ou de tênis, porque eu fiz o outro sofrer, aí o outro vai vir, vai se vingar, e eu vou me vingar novamente, e isso não vai ter fim. Então, Alexandre, para essa questão aí, feita essa introdução, que já demorou mais do que a resposta da questão, convenhamos, é preciso relembrar o professor Herculano, que falava dos espíritas novidadeiros. O que eram os espíritas novidadeiros? Aqueles ávidos por novidades. Porque Kardec está ultrapassado, porque eu já li a codificação espírita, eu já li as obras básicas. Básicas? Tem obras básicas e não básicas? Quem que disse isso? Senão os espiritinhas. Não tem obras básicas, meu caro, cara pálida. Tem obras fundamentais, que são todas elas. Porque se Kardec disse que para ser espírita, para conhecer o espiritismo, você tem que ler os 12 volumes da Revista Espírita e você ainda não leu, você está marcando passo. Você não conhece o espiritismo. Você ainda não entendeu a filosofia espírita. E ele dizia isso também, Alexandre, porque no seu tempo haviam, como hoje, aqueles que estabeleciam teses novas a respeito das questões espíritas e espirituais. Mas também o professor dizia que essas informações trazidas pelo guia espiritual fulano de tal, pelo médium Beltrano de tal, pelo dirigente, pelo escritor, pelo palestrante cicrano, não são nada mais do que meras opiniões pessoais dos seus subscritores. E aí, então, o que dizem esses novidadeiros, Alexandre, a respeito da comparação que nós devemos fazer entre o dogmatismo espírita e o livre pensamento espírita? Eles concebem uma nova explicação para o controle ou consenso universal dos ensinos dos espíritas. Porque aí eles leram lá, né? Kardec se baseou no QE, no controle universal dos ensinos dos espíritas. E o que era para Kardec o tal consenso ou o tal controle? Que as informações dadas em lugares diferentes, em momentos diferentes, sem comunicação entre os seus subscritores, os seus intérpretes, os seus reveladores, os médiuns, e por detrás deles, as inteligências invisíveis inspiradoras.
Um não poderia ter contato nem conhecimento do outro. Assim foi o método utilizado por Kardec, que também não é um método perfeito, meus amigos. Kardec não foi infalível, Kardec não foi o suprassumo, a última batatinha do pacote. Kardec era o homem humano, não era espírito superior. Talvez fosse um espírito sábio ou de sabedoria. Quem quer saber as diferenças, quem quer relembrar as diferenças, vai lá na questão 100 e seguintes do Livro dos Espíritos para entender a escala espírita, que também não é absoluta. A escala espírita não pode ser dogmática, senão eu vou dizer assim, o Alexandre é um espírito batedor e o Marcelo é um espírito pseudo-sábio, ponto final. Não, eu posso ter características de batedor, de pseudo-sábio, de sabedoria, de bondade. Eu posso ainda estar transitando, tentando me encontrar dentro da escala. Eu posso estar na transição de uma classe para outra, ou de uma ordem para outra. E quem vai predefinir o que somos? Quem vai estabelecer, sem sombra de dúvida, em que qualificação da escala espiritual nós estamos? Você? Eu? O dirigente tal? O médium tal? O escritor tal? O professor tal? Não. E aí, o que eles inventaram, Alexandre? Ah, mas André Luiz foi confirmado por B, C, D. Tem outros livros que fazem a descrição. Porque, olha o que eu escutei uma vez. André Luiz, nas suas descrições das moradas espirituais, repete Emanuel Swedenborg. Ah, é? Ele repete? Será que ele não leu Swedenborg? Ele, como médico não espírita, fluminense, ou seja, residente no estado do Rio de Janeiro, que o Luciano dos Anjos disse que não é nem Oswaldo Cruz, nem outros médicos ilustres da literatura, da medicina brasileira, mas foi um médico de somenos importância, chamado Faustino Esposel, para o Luciano dos Anjos. Diga-se de passagem, frise-se. Pode ter acessado essas informações, encarnado ou desencarnado, para repeti-las. E as informações de Swedenborg eram opiniões pessoais, que não foram referendadas por outras revelações, entre aspas, do seu tempo. Então, o movimento espírita reinterpreta o que seja o controle ou o consenso universal dos ensinos dos espíritos ao seu talante, à sua vontade, ao seu laissez-faire, para dar uma aparência de verdade, para conferir uma estatura de conhecimento espiritual, chamando os livros mediúnicos de obras, como é que é mesmo? Qual é o adjetivo que eles usam? Obras complementares. Complementares, se é contrária à base, eu nunca vi algo que seja complementar, contrariar o que é principiológico, o que é essencial, o que é fundamental. Me desculpe. Alexandre, eu nominei aqui seis dificuldades em que o dogmatismo do meio ou do movimento espírita atrapalha o espiritismo crítico e livre pensador. Eu vou rapidamente dizer quais são esses 6 obstáculos, e aí fica para os nossos companheiros pensarem a respeito, e a gente pode trocar ideias através do nosso perfil no Facebook, ou depois pode pegar com o Alexandre o meu endereço de e-mail, se quiser continuar a conversação, porque ela é apenas um ponto de partida para outras discussões a respeito. Primeira dificuldade, Alexandre, a aversão dos espíritas a um estudo metódico e aprofundado, com a desculpa de que quem faz isso elitiza o meio espírita, porque as pessoas não têm dinheiro, as pessoas não têm formação intelectual, as pessoas não têm formação universitária para compreender as grandes discussões, e porque se vai à casa espírita ou ao grupo espírita em busca do consolo, como se conhecer a realidade espiritual também não fosse consolador.
Segundo obstáculo, a imposição de um modelo de atuação no movimento espírita em que tudo é obtido de graça e que, se é de graça, como se recebe de graça, tem que se dar de graça. E aí os esforços individuais e coletivos dentro da produção de capacidades, habilidades, especialidades, cai por terra, porque você não pode vender um livro, você não pode oferecer um software, você não pode oferecer uma ferramenta, uma alternativa, você não pode fazer um evento onde se vai capitalizar apenas os gastos do evento, porque temos que dar de graça o que a espiritualidade maior nos deu. E aí, cara pálida, como é que ficamos? Você vai fazer um evento da sua área profissional. Você é um vendedor e vai participar de um workshop do clube de diretores lojistas da sua cidade. Você vai lá com a mãozinha na frente e a outra atrás, com um pratinho na mão, pedir uma vaga para entrar? Não, você vai pagar uma taxa. Você vai se qualificar. E dentro do espiritismo nós temos que ter também a ideia de que há coisas que são espirituais e há coisas que são materiais. Por exemplo, você fazer uma oração na casa de alguém que está necessitado, você aplicar a imposição de mãos, o magnetismo, ou o passe, como dizem os espíritas, você não vai cobrar por isso. Você vai fornecer uma palavra de amparo, de consolo, de esclarecimento fraterna a alguém que está em momento de transição, de provação, de dificuldade, você não vai cobrar por isso. Agora, se você desenvolve um projeto alternativo, diferente, se você quer influenciar um determinado segmento com as suas ideias, você vai cobrar sim, porque saco vazio não para em pé e porque tudo custa dinheiro, seja na Pátria do Cruzeiro, seja em qualquer outro local deste mundo. Terceira dificuldade, o culto a determinadas personalidades consideradas infalíveis, sábias ou boníssimas. E estou falando das personalidades encarnadas e das desencarnadas. Cria-se artificialmente uma aura de santidade ou de pureza, como também pode ser de superioridade, de acordo com a escala espírita, para atribuir a fulano ou a ciclano uma posição que ele ocupa, segundo eles entendem, na tal escala espírita. Ou então, aquela ideia de que a fé sem obras é morta, e aí pode fazer um monte de obras, e essas obras vão validar a opinião de fulano, de Beltrano, em nome do espiritismo, misturando alhos com bugalhos. O trabalho assistencial, o trabalho caritativo, o trabalho educacional, o trabalho de atendimento aos necessitados é importantíssimo. Num país paupérrimo como o Brasil, num país onde 60% pelo menos da população não tem os meios para sua subsistência e não goza da qualificação, da preparação, do nível educacional para poder prosperar também materialmente. Essas obras são importantíssimas. Mas o fato de João ou de José, de Maria ou de Paula fazer uma grande obra assistencial não lhe dá a estatura de falar em nome do Espiritismo e de falar verdades incontestáveis em nome da filosofia espírita. Quarto, temos o dogmatismo estrutural, baseado nas nossas organizações humanas, que eles dizem ser a projeção das organizações espirituais, definindo um status de superioridade, seja organizacional, seja estrutural, de cunho espiritual do movimento federativo ou de uma grande instituição na região onde você está. Ou seja, sobre tal ou qual matéria, nós temos que esperar o que a FEB vai dizer, ou que o médium famoso vai dizer, ou que o grande expositor aclamado por multidões, que faz os seus workshops, seus cursinhos, que vende produtos para espíritas como se fossem espíritas, e não são, e mistura tudo, porque quer alcançar um rebanho, palavrinha em uso essa, né? Rebanho, um rebanho cada vez maior de consumidores dos seus produtos, que mistura a tal caridade, o dar de graça com o que de graça receberam, dando um produto que é grátis, mas esse produto remete a 20 produtos que são pagos. Ou você não enxerga isso? Eu enxergo. Então, tem uma plataforma na internet, ou tem um guia de palestras,
ou tem um repositório de ideias para fazer estudos, que é grátis. Aí você entra lá, está cheio de propaganda, está cheio de link, está cheio de pop-up, te mandando para várias outras agremiações, outros endereços para vender, meu caro amigo, minha cara amiga. Ó, estamos de olho, não vamos ser enganados facilmente. O quinto, a síndrome de patinho feio ou de cachorro vira-latas. Os espíritas adoram ser patinho feio e cachorro vira-latas. Quando é que os espíritas são assim ou se comportam assim? Quando dizem frases como essa. Ah, quem sou eu para contestar Allan Kardec? Quem sou eu para contrapor o fulano ou beltrano, se é encarnado ou se é desencarnado, o guia, o mentor, o protetor espiritual, o médium, o dirigente, o palestrante, o Marcelo Henrique, o Alexandre, o Elias? Quem sou eu? Eu sou eu, você é você, com as suas ideias, com as suas idiosincrasias, com a sua bagagem, com a sua trajetória, que é tão importante quanto a minha, quanto a do médium fulano de tal, quanto ao escritor Beltrano de tal, quanto ao presidente da FEB. Somos todos espíritos em provas e expiações. Ah, eu sou um pequenino grão de areia na praia. Então, o fundamento da própria filosofia espírita, que é a crítica e o livre pensar, que está na pergunta aí na lousa, repensar, contestar, perguntar, são tratados pelos espíritas como assuntos proibidos, condenados e execrados. Por último, o sexto, é a aversão completa à dialética e à dialógica. Não se pode discutir, não se pode divergir, não se pode debater, porque tudo isso favorece o domínio das trevas, favorece os cismas, as dissensões, os antagonismos, as rupturas, como se nós vivêssemos numa campânula, numa egrégora protetora, em que todos os espíritas são bonzinhos, todos os espíritas concordam sobre todas as coisas, todos os espíritas são iguais espiritualmente, e que contestar, debater, é uma forma de criar momentos de dificuldade para os encarnados, e os desencarnados também não gostam de trabalhar com ambientes onde se tem muita balbúrdia, porque é assim que eles tratam os ambientes de discussão. Para a gente poder passar para as próximas perguntas, aí a gente vai precisar ser um pouco mais objetivo por conta do tempo, que já está estourando, a gente ainda tem 2 perguntas. Eu, quando penso nessa questão do dogmatismo, eu penso no pensamento, no espiritismo como um pensamento, e penso que nenhum pensamento ou nenhuma proposta filosófica ela está findada. Ela vem se depurando com o tempo, e o que a gente vem fazendo é um processo, eu costumo dar esse exemplo, que é como corrida de 4x100, né? Um bastãozinho, aí você vai passando um bastão. Isso não quer dizer que a corrida de quem lhe antecedeu seja uma corrida perfeita, nem a sua corrida seja uma corrida perfeita. Eu vejo que a gente tornou, às vezes, o espiritismo uma coisa tão sacra que, para algumas pessoas, é meio que como se a gente, quando falasse ou mostrasse uma possibilidade de desenvolvimento de um determinado teorema produzido pelo Espiritismo, é como se nós estivéssemos, de alguma maneira, diminuindo o Espiritismo ou atacando o Espiritismo. Quando, na realidade, não é esse o pensamento. O pensamento, talvez, seja porque nós, no Brasil, e eu acho que isso é uma coisa importante, você colocou alguns pontos, eu colocaria outros, nós não aprendemos o Espiritismo tal qual ele está lá em Kardec. Então, a gente aprendeu o Espiritismo muito mais produzido pelos livros mediúnicos do que produzido por Allan Kardec. Em que pese, esses livros mediúnicos, numa parte muito significativa dos conteúdos produzidos por ele, não necessariamente dialogam com aquilo que Kardec fala.
Ora, isso não seria nenhum problema se nós não transformássemos o Espiritismo num dogma. Porque se o Espiritismo for um dogma religioso, não dá para produzir livre pensamento. Não dá para a gente produzir livre pensamento de uma estrutura filosófica religiosamente dogmática, porque esses dogmas não vão mudar e não vão permitir que nós possamos propor alguma relação com o tema que Elias propôs, que é uma teoria racial espírita. Como que eu proponho de uma teoria racial, uma teoria de gênero e sexualidade espírita? Não dá para a gente propor teorias, porque o dogmatismo religioso não permite que a gente faça isso. Eu gostaria de dizer também que quando a gente oferece um pensamento, é mais um pensamento. E esse pensamento também não deveria ter, se tem, não deveria ter, a ideia de oferecer algo fechado, sabe, hermético, pragmático. Não, é algo também para ser discutido. A gente não escreve um artigo, não escreve um livro, não escreve, sabe, com a pretensão de que, de que aquilo que está sendo produzido ou essa discussão seja o ponto final de uma discussão. Não há essa pretensão. Eu não escrevi meu livro para apresentar uma teoria de gênero e sexualidades que encerre, muito pelo contrário, muitas vezes o que a gente quer, dentro dessa perspectiva dogmática, é oferecer a possibilidade de um primeiro diálogo, já que esse diálogo tem sido negado durante cento e tantos anos, né? Então, isso é uma coisa que eu acho importante. Acho que outros pontos que poderiam ser colocados nisso que você colocou, esse olhar produzido a partir de Jean-Baptiste Rustem, nas obras de Jean-Baptiste Rustem, que inviabiliza o diálogo e que distancia o pensamento espírita de Kardec e produz um espiritismo extremamente religioso dogmatizado. Acho que isso é um pensamento. A reprodução do conteúdo e não a possibilidade de ofertar a produção de conteúdos, isso também é a partir de um engessamento daquilo que seria uma praxis espírita progressista, que tivesse embasada verdadeiramente na ciência, na filosofia espírita e não apenas ancorada no dogmatismo religioso, porque quando a gente parte do dogmatismo, a gente simplesmente se fecha para a produção do diálogo, consequentemente a gente não abre espaço para a produção do conhecimento. Isso são coisas que são importantes serem debatidas e que aqui se inicia. Eu acho que o movimento espírita progressista ele tem oferecido essa possibilidade de discussão. Eu tenho certeza que nós não estamos aqui apresentando a discussão, né? Estamos apresentando mais uma discussão e eu não digo aqui nesse momento, mas eu me refiro àquilo que a gente tem produzido enquanto conteúdo a partir dos coletivos progressistas, né? Como o SK, o Ágora, o Espírita da Esquerda, e de pensadores livres que não estão agregados a nenhum coletivo, como é o caso do Luiz Gustavo, meu querido Jerry Almeida, que está aí, né? Para a gente poder passar para a nossa próxima pergunta. E aí, como movimento espírita progressista, diante de toda essa realidade aqui estabelecida pela nossa discussão, pode contribuir para a produção de um espiritismo crítico e livre pensador. Eu vou pedir, se possível, que a gente não prolongue muito a resposta dessas duas por conta do nosso tempo, tá certo? Eu agradeço. É difícil e desafiador fazer uma pergunta sintética, uma resposta sintética, mas vamos ver. Primeiro, Alexandre, eu acho que o ponto de partida é o da própria subsistência da religião espírita. Porque eu parto do princípio de que religião, qualquer uma delas, produz a ditadura da autoridade. Ela é baseada em pré-convenções, ela é baseada em ideias particulares, ela é baseada em expressões de determinadas lideranças. E essas expressões vão se consolidando no tempo. Gosto de lembrar o próprio conceito de livre pensar espírita, que está expresso numa dissertação da Revista Espírita, em fevereiro de 1867, intitulada Livre Pensamento e Consciência. Eu não vou ler a dissertação, nem vou ler o principal dela, vou apenas frisar, pontuar uma frase. Kardec diz: o livre pensamento eleva a dignidade do homem. Dela faz um ser ativo e inteligente em vez de uma máquina de crer. O que eu mais vejo
nesse movimento que eu conceituo como um movimento conservador espírita, que é representado pelo movimento federativo, mas não só por ele. Porque eu, pela minha experiência de 17 anos frequentando o Conselho Federativo da Federação Espírita Brasileira como representante da Associação Brasileira de Divulgadores do Espiritismo, eu convivi com uma facção, uma fração pequena do movimento espírita brasileiro, porque as pessoas acham que os centros espíritas que fazem parte das federações espíritas que compõem a FEB são a maioria. Não. 1/3 das instituições está afiliada, 2/3 não participa de nenhuma instituição que compõe a FEB, mas igualmente é, de uma forma majoritária, um movimento religioso, um movimento igrejista e, por extensão, um movimento conservador. Logo, esse movimento não vai produzir um espiritismo crítico e livre-pensador. Ele vai reproduzir as máquinas de crer, porque essas máquinas de crer acreditam no que Kardec disse, acreditam em que Erasto disse, acreditam que Jesus é o Espírito Verdade, acreditam que Jesus é um Espírito puro que habitou a Terra. E aí, sendo um Espírito puro que habitou a Terra, dá aso não só à teoria de Rollstang, que estabeleceu uma evolução em linha reta, que estabeleceu um Cristo agênere e um Cristo sem corpo, porque o Cristo não tem corpo. Agora, o Jesus de Yeshua, aquele que eu chamo de magrão, carinhosamente, esse teve um corpo nascido de mulher. Esse padeceu a paixão e a crucificação e a morte. Esse teve relações carnais, sim, com Maria Madalena, e gerou um filho ou uma filha, que ainda não se sabe, mas a história há de resgatar e descobrir isso. E eu não estou falando história da carochinha, eu estou colocando ideias, eu não estou impondo isso dogmaticamente como pensamento espírita. Uma vez eu fui fazer uma palestra num evento comemorativo do professor Herculano Pires, e eu fui trabalhar sobre a questão da trilogia escrita por ele, Alexandre, Barrabás, Lázaro e Madalena. E no meio da minha exposição eu fiz uma licença poética para dizer que o professor Herculano não havia dito isso, mas eu, Marcelo, como herculanista, como discípulo do professor Herculano Pires, acreditava sim que Jesus não tinha sido um ser assexuado, que Jesus provavelmente teve uma namorada, e que essa namorada foi Madalena, e que ele viveu com Madalena os melhores momentos da sua existência. Foi suficiente para que eu fosse execrado por participar de um evento de Herculano Pires e não ser fiel ao que Herculano pensava. Onde, senão, o dogmatismo pode produzir isso? Então, a partir dessa ideia de que nós não temos que ser um movimento de máquinas de crer, nós precisamos rediscutir, Alexandre, o que é um espiritismo progressista. É como se nós estivéssemos aqui à frente da televisão e estivéssemos vendo a propaganda daquele programa de reportagem da TV Globo, que ocorre geralmente às sextas-feiras, chamado Globo Repórter, para perguntar quem são os espíritas progressistas? Onde vivem, do que se alimentam, quais são as suas ideias, quais são as suas principais teses apresentadas para o movimento espírita. E, em contraponto, dizermos quem são os espíritas conservadores, qual é a sua visão de espiritismo, o que eles querem, o que eles projetam. Não percam, sexta-feira, no Globo Repórter. Nós precisamos conceituar e ressignificar isso, porque nós temos muito espírita conservador no chamado núcleo progressista, e temos muito espírita progressista no núcleo conservador. E eu acho que o que vai responder efetivamente essa questão de conceituação, de ambientação, de construção do cenário de onde estão os progressistas e onde estão os conservadores, na quarta questão que você vai colocar em seguida. Agora, o que precisamos urgentemente enquanto movimento espírita progressista, Alexandre, é unir o Fronteiras do Pensamento Espírita, a CEPA, o Centro Espírita Allan Kardec, o Centro Cultural Espírita de Porto Alegre, o Ágora, o ECK, os espíritas à esquerda, os espíritas progressistas e todos os demais que não tenham nenhuma nomenclatura num movimento real, plural, paritário, democrático, que talvez possa espelhar aquela ideia de Kardec que não se materializou, o Comitê Central de Espiritismo, para avaliar novas proposições,
para analisar as comunicações, para propor, quem sabe, novos princípios fundamentais para a doutrina dos espíritos e para fazermos realmente um movimento horizontal e não vertical da concepção do espiritismo. Eu vejo, de certo modo, eu já vejo que os coletivos ele vem contribuindo. Uma certa feita, uma pessoa do coletivo, numa reunião que nós fizemos com alguns coletivos, sugeriu que nós fizéssemos uma federação espírita. Eu disse, ó, o Ágora pode querer ir, eu pulo aqui. O poeta dizia, para o mundo que eu quero descer, para mim, enquanto pessoa física, CPF, Alexandre Júnior, o Ágora poderia seguir a jornada dele e eu pularia do barco naquele momento. Por que eu penso dessa maneira? Primeiro, porque eu não quero mais nada que institucionalismo do pensamento, eu, Alexandre Júnior. Segundo, porque eu percebo que nós perderíamos o que a gente tem hoje dentro dos coletivos progressistas, que eu acho que é o de mais caro, que é a diversidade das produções. Então, o SK não é igual ao Ágora, que não é igual ao Fronteiras, que não é igual ao IFEP, que não é igual aos Espíritos da Esquerda, que não é igual... E esse não ser igual, esta possibilidade de diversidade, faz com que vários frontos do pensamento progressista, junto com o CEPA, com outros coletivos, nós possamos oferecer pensamentos diversos e várias variáveis sobre os mesmos temas. Então, se a gente cria uma nova federação, Federação Espírita Progressista, e a gente traz esse povo para dentro e cria regras, a gente vai simplesmente aniquilar com o livre pensamento. Eu particularmente, não quero fazer parte de nada disso. Eu quero estar livre, inclusive, para dizer das coisas que eu não concordo com o movimento progressista. Eu vejo muitas vezes, em discursos até meus, que às vezes a gente traz também uma certa arrogância no nosso discurso, como se tudo que tivesse no movimento espírita tradicional, sabe, a gente fosse terra arrasada. A gente tivesse que começar tudo do zero. Eu não vejo dessa maneira. Eu, particularmente, não vejo dessa maneira. Eu vejo que há coisas que precisam ser dialogadas. Inclusive, eu acho que aquilo que nos une é muito maior do que aquilo que nos separa. Porque aquilo que nos une é toda a estrutura, da base filosófica do espiritismo, ela nos une. A forma da gente vivenciar é outra. E vejo que esse processo de produção de ideologia política que partiu, né, o Brasil no meio, ele fez com que nós pudéssemos pensar que há pessoas, isso é um fato também, dentro do movimento, que produz o seu próprio espiritismo, que é aquele que ele se adequa àquela realidade. Então, para muita gente, estar dentro daquele universo é extremamente confortável, porque política, social e ideologicamente faz com que ele não precise sair da zona de conforto. Basta ele seguir esse fluxo que está sendo estabelecido há mais de 100 anos, que ele está bem, ele está de boa, ele acha que vai para um plano espiritual, ele acredita no umbral, ele trabalha, né, socialmente e assistencialmente, porque ele não precisa de envolvimento social. Então, tem coisas que estão produzidas a partir de um dogmatismo e que não é que a gente vai acabar com isso, mas a gente pode oferecer apenas uma outra maneira de pensar. E eu acho que isso a gente já vem fazendo. Para encerrar a nossa quarta pergunta, porque geralmente dura 1h30, a gente está com 1h22 de programa. Como você enxerga o atual momento do movimento espírita brasileiro com os coletivos progressistas e o silêncio do movimento espírita tradicional diante das realidades político-sociais? E são duas perguntas em uma, né, mas aí eu acredito que elas se completem e ela meio que fecha aquilo que a gente discutiu até agora. Começo pela primeira parte, né? Como enxergo o momento do movimento espírita brasileiro com os coletivos progressistas. Dentro da sua fala imediatamente anterior, eu também não sou signatário da criação, por exemplo, de uma confederação espírita brasileira, como o meu querido e saudoso amigo Gélio Lacerda da Silva, do Espírito Santo, defendeu no seu livro Conscientização Espírita, para se contrapor ao poder clerical, ao poder vaticânico
da Federação Espírita Brasileira. Nós não vamos repetir a mesma fórmula, porque senão nós estaríamos fazendo exatamente o mesmo. Sou partidário também da sua ideia de que os coletivos devem manter a sua independência, mas não podem manter a sua equidistância. E por isso eu falei no Comitê Central do Espiritismo como sendo uma assembleia democrática de reunião dos comuns para que a gente possa discutir e propor para o movimento espírita, e aí viria a contextualização do atual momento do movimento espírita brasileiro com os coletivos progressistas, porque foi a partir daí que se cresceu essa ideia de que existe um espiritismo não majoritário, não centralizador, não federado, que produz com qualidade, que tem ideias boas, que reúne pessoas com muito potencial pensante e realizante, e a partir daí, com a união desses esforços, projetar situações em comum, como, por exemplo, de que maneira vamos chegar aos 5.800 municípios brasileiros com essa proposta progressiva e progressista. Como vamos nos apresentar para o grande meio espírita que conhece apenas a instituição que frequenta e já de ouvir falar o tal movimento federativo? Precisamos falar com essa gente. Precisamos, antes disso, Alexandre, dialogar entre nós. Agora, no segundo espectro, que é o silêncio do movimento tradicional diante das realidades políticos sociais, eu perguntaria: como é que nós podemos nos inserir nas lutas, nas revoluções sociais, na implantação da justiça social no nosso país e no mundo, se nós, enquanto espíritas, continuamos repetindo os seguintes paradigmas como dogmas? O espiritismo é o futuro das religiões. O espiritismo é a religião do futuro. O espiritismo é o único consolador prometido por Jesus. O Brasil é a pátria do evangelho e o coração do mundo. Todos esses adágios, todas essas frases de efeito, todos esses fundamentos prontos são repetidos em prosa e em verso pelos espíritas que fazem parte do nosso movimento. E, às vezes, quando a gente está um pouco desconcentrado, também é repetido por nós. Agora, esse discurso é pedante, esse discurso é orgulhoso, esse discurso é vaidoso, é segmentador, é preconceituoso e todos os outros adjetivos negativos e depreciativos que possam ser formulados ou imaginados. Por quê? Porque eu não vou conseguir dialogar com a humanidade. E, claro, eu vou dialogar com a humanidade onde? No bairro onde eu vivo, na cidade, no estado, no país e no planeta. Se eu partir do pressuposto de que apenas 1/3 da humanidade aceita o paradigma cristão, aceita Jesus como um expoente das chamadas verdades espirituais, reconhece Jesus como uma personalidade marcante para o planeta. 2/3 não. 2/3 sequer conhecem a história de Jesus. Mas como num planeta de um mundo globalizado não conhece Jesus? Ouviram falar de um tal carpinteiro, mas não dão importância, não dão relevo, não dão significância para este homem encarnado na Terra e para as suas palavras e as suas missões. Então, o Espiritismo, enquanto movimento de ideias, acabou se transformando, Alexandre e amigos, no Brasil e para todos os países onde o modelo espírita brasileiro foi exportado, numa filosofia que prepara o homem, prepara o espírito encarnado para o pós-morte. Esse é o objetivo do Espiritismo, preparar as pessoas para uma vida melhor no plano espiritual, uma boa condição espiritual no mundo além da vida, na pátria além do estágio morte. E é por isso, então, vou repetir, que se fala tanto de colônias como sendo o Éden espiritual espírita,
o lugar de repouso, o lugar de refazimento, o prêmio para os que foram bons espíritas, homens de bem, etc. E se teme, o temor, sempre o temor, de ir para vales ou umbrais, lutando com todas as forças, no sentido de projeção espiritual, para não estar nesses lugares enquanto desencarnados. Então, Alexandre, eu perguntaria a todos que estão conosco nessa live, como projetar um mundo melhor, uma realidade social material melhor, uma ação político-social espírita, enfrentando as realidades político-sociais que não são boas, que não são favoráveis no Brasil e em outras partes do mundo, se nós estamos preocupados apenas em conquistar o nosso lugarzinho no céu. O céu dos espíritas, é bem verdade, mas conquistar uma estatura, uma condição de paz espiritual depois do desencarne. Ou então, pensarmos como muitos espíritas pensam, tudo está planejado pelo mundo espiritual, tudo que está acontecendo é vontade de Deus, não cai um fio de cabelo da nossa cabeça se não for da vontade de Deus. Se os espíritos, então, como essa gente acredita, tudo provém, eles vão melhorar o nosso mundo. O progresso da materialidade vai ocorrer com, sem ou apesar dos homens. Então, com base nesses paradigmas, eu perguntaria como conscientizar as pessoas, espíritas ou não, que é preciso construir, edificar, realizar todos os dias sobre bases revolucionárias, ou seja, é preciso mexer no que aí está, é preciso alterar o status quo, é preciso tirar as pessoas da sua zona do conforto. E aí, zona de conforto não quer dizer aquela condição de classe média alta, de viver num lugar seguro, de ter o carro do ano, o apartamento quitado. É também aquele indivíduo que não tem nada disso, mas que não quer mexer nas suas condições, porque acha que se mexer vai piorar. Então, construir sobre bases revolucionárias uma sociedade do futuro é tarefa inadiável dos espíritas encarnados, porque não vai ser Erasto, não vai ser o Espírito Verdade, não vai ser Jesus de Nazaré, não vai ser Bezerra, nem Chico, nem quem quer que seja que vai construir essa sociedade baseada na justiça social e erradicando as principais misérias e desigualdades presentes na nossa vida. Somos nós. Arregacemos, portanto, as mangas já. Bem interessante. Isso, eu quero falar para a gente encerrar. Acho que tem alguns fenômenos que estão acontecendo. Hoje eu até falava com Elias, dizer para ele. De um tempo para cá, os centros espíritas tradicionais aqui de Pernambuco, porque não tem espírito progressista, me chamam com uma certa dificuldade, alguns, outros não chamam mais. As federativas já não me convidam há mais de 5 anos, 6 anos que eu não faço nada pelas federativas, eu fui diretor de federativa. Mas eu percebo um fenômeno que, à medida que o tempo vai passando, alguns centros espíritas voltaram a me convidar, até para falar sobre o meu livro. Outros não me dão a oportunidade de falar sobre temas progressistas, mas me dão temas religiosos, e aí não tem problema, porque eu falo de forma social desses temas, não tem problema, não deixo de falar. Mas eu percebo que começa a se abrir um certo horizonte para isso. Eu vejo que tem várias possibilidades a serem vivenciadas para a produção de uma praxis, de uma prática. Eu vejo a inquietação de César Lozano, e essa inquietação também é minha, César, na produção de uma praxis progressista. O movimento progressista, nesses moldes, né, porque a gente pode falar do movimento progressista a partir de Herculano, a partir de Deolindo, a partir de Mariotti, a partir, sabe? Isso é um movimento progressista, mas com essa pegada político-social, que retrata uma ideia política brasileira, nossa, tupiniquim, que é uma palavra que mata, não gosta, não é? Isso é novo. Nós não tivemos tempo de produzir uma praxis.
E lembrar que isso tudo aconteceu no meio da pandemia. A gente não teve nem condição de sentar para dizer assim, não. Qual é a prática social que vai nascer dessa nossa discussão? Hoje, o que a gente está produzindo aqui é tudo suposição e ideia do ponto de vista intelectual. Eu quero dizer também, além de eu comungar com César, dessa necessidade que a gente tem de produzir essa prática, eu só acho que a gente está num momento de produzir a ideia que vai gestar essa praxis. E isso é tão importante quanto a própria praxis. Convencionou-se dentro do movimento espírita tradicional, por exemplo, que só é trabalho aquilo que emana do social. O trabalho é como se o trabalho intelectual é tão marginalizado que as pessoas acham que se você pode ser escritor, você pode fazer palestrante, então você tem que fazer parte de um trabalho social, porque se você se dedicar apenas a estudar, é como se você não fosse espírita, porque todo espírita tem que fazer parte de um trabalho social. Eu entendo a importância da produção dessa prática progressista, que se dê a partir da viabilidade, né, da aceitação do que é a política social brasileira, que possa dialogar, por exemplo, com a prática, com ONGs que vejam o público privado, porque tem recurso do Estado voltado para a prática social. E tem centros espíritas que não querem fazer política, né, porque só entende política partidária, e deixa de usufruir dessa possibilidade de construção, porque não entende essa demanda. Isso é uma demanda, é um dinheiro que é feito para isso. Então, tem várias formas, e eu acho que esse momento que a gente está vivendo aqui é um momento de construir a intelectualidade, ou o conceito, ou os conceitos que vão alimentar essa praxis, né, da prática, da vivência. Então, acho que isso é uma coisa importante de deixar claro aqui. Vejo nas palavras de Poliana, né, também isso fica bem evidente. Um abraço também a todos que fazem o coletivo Maria Filipa, esse coletivo parceiro. Então, essa realidade, ela é muito jovem. Se o espiritismo é uma realidade jovem, essa forma de pensar o espiritismo é ainda mais jovem do que o próprio espiritismo no Brasil. Então, eu acho que nesse sentido a gente está aí produzindo vários pensamentos. Então, falta o engajamento popular. Essa fala da Edna, porque é uma preocupação que a Edna tem, pela uma mulher de 82 anos, que vive dentro dos movimentos sociais. A gente não dialoga com os movimentos sociais, porque a gente aprendeu dentro do movimento espírita que é coisa de comunista, então a gente não vai dialogar com o movimento social. O centro espírita está lá produzindo a sopa, tem um terreno lá enorme, ocioso. O MST ensina como produzir horta orgânica, onde você vai poder substanciar, né, agricultura familiar, você vai poder substanciar a sua própria sopa, mas você não pode fechar uma parceria com o MST, porque o MST é um movimento comunista. Então, tem muito paradigma para ser quebrado para a gente produzir uma praxis. Eu acho isso importante. Né? Antes das tuas considerações finais, eu vou ler aqui algumas coisas que foram colocadas pelo pessoal. Deixa eu ver aqui, Poliana diz aqui, acredito que o movimento espírita tem alcançado bons resultados e está ajudando a compartilhar ideias e promover discussões importantes. Não acho pertinente institucionalizar este movimento. César Lozano, não entendi ainda a indagação do Luiz quando fala de desarmar a racionalidade crítica. César, foi uma afirmação, esse espírito pede para aceitarmos não refletir. Concordo plenamente. Meu querido amigo, lá do Rio Grande do Sul, Jair Almeida, qualquer processo de institucionalizar o pensamento espírita progressista será um risco para a natureza libertária. Concordo plenamente. Luiz Gustavo, não, meu amigo Elias diz aqui, oi, Luiz Gustavo, muito importante seu registro. Essa é uma estratégia bastante comum na literatura espírita. Logo na introdução, os outros inibem qualquer possibilidade de análise crítica. César Lozano, Alexandre Júnior, quantos que se interessam pelo estudo do espiritismo? Quantos compreendem esse candidato para comentar o tema de hoje? Como levar aos outros o espiritismo? Fico com reflexões de Emmanuel. Participar dos conselhos populares, e Poliano isso faz necessário fomentar políticas públicas dentro do movimento. Concordo plenamente. Meu querido irmão e amigo César Lozano, eu queria dizer ao meu amigo César Lozano que isso não tem nada a ver com grau de escolaridade, meu irmão. Sabe, muita gente escolarizada que não entende nada de justiça social nem de espiritismo. Sabe, muita gente letrada aí, porque hoje, sabe, isso cabia
vou falar aqui como pedagogo, quando a gente achava que só existia um tipo de inteligência, que era a inteligência, desculpa a redundância, intelectual, né, a cognitiva. Hoje a gente tem um espacial, sabe? Tem tanto tipo de a afetiva, a emocional. Isso não rola. Tem outras perspectivas que não apenas essa. Entendeu? Então, quando você diz que o Estado tem popularidade, mesmo assim, gosto muito de Emmanuel e não li nada que engessasse o pensamento do estudante. Muito pelo contrário. Isso, se você se sente bem, essa é outra coisa para a gente encerrar a nossa discussão de hoje. É, é, se você se sente bem lendo, leia, meu irmão. Leia, compartilhe, fique à vontade. O que a gente não coloca aqui não é o cercear de um pensamento. Agora, eu confesso que tem livros de Emmanuel que para mim não rolam, entendeu? Então, porque há uma supremacia ideológica que alimenta a não produção do senso crítico. E para mim ela é contrária justamente a esse artigo que nosso querido amigo Marcelo falou, está na Revista Espírita de 67. Um espírito, Amália Franco, minha querida Zenilda, fundou escolas, asilos, colando para a recuperação de jovens enfrentando a escravidão. Muito bem lembrado aí para Zenilda. Meu querido Marcelo, suas considerações finais, eu vou colocar aqui na nossa tela quem estará conosco na nossa próxima discussão da próxima segunda-feira. É para mim falar, Alexandre? Suas considerações finais, por favor. Ah, tá. Bom, em nenhum momento qualquer livre pensador espírita estabelece um índex onde existam leituras franqueadas e leituras proibidas. Quero dizer que na minha biblioteca, muito dela herdada de minha mãe, que adquiriu muitas obras espíritas, eu tenho a coleção completa de Ramatiz, a coleção completa de Pietro Ubaldi, eu tenho a coleção completa da série André Luiz, 16 livros, e eu tenho pelo menos 40 livros ditados pelo Espírito Emmanuel. Todos eles lidos e que fizeram parte da minha formação enquanto espírita. Só que a partir do momento em que nós nos debruçamos num estudo comparativo entre as teses ou teorias pessoais do sacerdote Padre Manuel da Nóbrega e as proposições de outros espíritos religiosos cristãos, sacerdotes igualmente a Emmanuel, na sua última romagem física, nós percebemos diversas incompatibilidades. E aí cabe ao espírita sensato, ao espírita estudioso, comparar e sempre reter a melhor parte. É isso que nós fizemos aqui hoje. Então, se eu escandalizei em determinado momento ao dizer que acredito e que vivo isso em mim, que o homem de Nazaré não tivesse sido um ser assexuado e ele tendo uma experiência carnal, uma experiência sexual com uma mulher, ainda dignificaria muito mais a sua missão, é porque a minha lógica, o meu livre pensar, me impele nessa direção. Respeitando aqueles que ainda não imaginam que o mestre fosse, além de ser um espírito importante para a nossa condução a melhores dias, um homem que viveu ardorosamente as condições do seu tempo. É isso que nós precisamos fazer, Alexandre. Deixar de santificar ideias, de idolatrar pessoas, de erigir totens, de erigir lugares circunstanciados onde alguns gozem da felicidade e da paz, enquanto a grande maioria permanece na dor e na ignorância. O Espiritismo é uma proposta de transformação individual e coletiva.
e os movimentos progressistas, junto aos movimentos conservadores, porque nós não vamos participar de qualquer iniciativa que vise estabelecer a segmentação entre os espíritas, como se fosse o nós contra eles, como se fosse os nós sabemos e eles não sabem nada. É impossível construir um movimento de ideias sem a diversidade e sem aprendermos sempre uns com os outros. Minha gratidão ao Ágora, minha gratidão ao Alexandre Júnior pelo carinhoso convite. Espero que não seja o último nem o final, como já aconteceu com você, Alexandre. Eu também, que era convidado para falar em determinados canais ou em determinados ambientes, federativos ou não, depois de uma determinada fala, eu também fui desconvidado. Mas são fases, a gente aprende. E como disse o Magrão, Jesus de Nazaré, nem todas as palavras são para todos os ouvidos. Gratidão a você que esteve conosco e a você que vai assistir esse vídeo depois. E estamos à disposição para trocar ideias. Um grande abraço. Eu quero agradecer a todas e todos vocês. Quero falar da próxima segunda-feira, próximo dia 13, também conhecida como próxima segunda-feira, nós vamos dar continuidade àquele trabalho que eu falei aqui para vocês, de convidar todas as pessoas que estão contidas lá no e-book, promovido pelo 5º Encontro da CEPA Brasil, que aconteceu de 4 a 6 de novembro lá em São Paulo. E nós, dando continuidade a esse pensamento, a gente vai trazer aqui o nosso querido Lindenberg Castro. Eu vou estar com ele aqui, ele vai falar sobre a filosofia espírita nos contextos da pós-modernidade e do esvaziamento da metafísica. Eu achei esse tema bastante interessante. Eu já falei aqui sobre o artigo que eu escrevi, eu trouxe a Ana Cláudia Laurindo, que também escreveu, eu trouxe o Fábio Diório, que também tem um artigo escrito, e agora a gente está trazendo aqui o nosso querido Lindenberg Castro para falar sobre um dos artigos. Lembro para vocês que esse artigo está disponível pela CEPA Brasil gratuitamente, né, em forma de e-book, né, esse encontro com vários artigos, inclusive o meu, de Lindenberg, Arivaldo Montalvão, Fábio Diório, Ana Cláudia Laurindo, né, Alexandre também, esqueci o sobrenome dele agora, que até Elias falou sobre o livro dele semana passada. Então, todos e todos vocês, muito obrigado, boa noite, muito bom. Pois não, pode falar. Alexandre, eu coloquei aí no chat, se tu puderes reproduzir na lousa, eu queria convidar os amigos para ler um artigo que eu escrevi há alguns dias e que está no nosso site, que se chama O Dogmatismo Nem Sempre Ameno dos Espíritas. Está lá no concardec.net.br. Nesses dias vai estar saindo um artigo meu também lá pelo SK, chamado O Espiritismo Brasileiro Hegemônico, Federativo, Institucionalizado e o Silêncio Antidemocrático. Vai estar aí também à disposição de vocês por esses dias. Gratidão, se tu puder ficar um minutinho aí, Marcelo, eu agradeço. Gratidão, boa noite a todas e todos e até a próxima segunda-feira. Um grande abraço.